Vibe Mundial FM. E eu iniciei o programa de hoje falando a seguinte frase: entre em sintonia com as energias sutis. Por que isto? Vamos pensar. Foi por volta de 1674, mais ou menos há 346 anos atrás, que um alemão chamado Anthony Van, e ele descobriu o microscópio, inventou o microscópio. São só 346 anos atrás, isso não é nada para a história oficial. Menos de 350 anos, não se conhecia coisas que o microscópio nos revelou, inclusive o microcosmos, né? A bactéria, né? Por exemplo, a pesquisa dos vírus. Então, há muito pouco tempo para a nossa história, se entrou em contato com o microcosmos e se falava que todas as doenças eram ocasionadas por miasmas, ou seja, energias deletérias que vinham da Terra e geravam doenças. A descoberta de bactérias e vírus não invalida a teoria dos miasmas, que são muito usados por médicos homeopatas, por terapeutas holísticos, pois é esse exato miasma que atrai o micro-organismo patogênico. Mas pense em cirurgias que eram feitas sem asepsia nenhuma, não é? Mal o cirurgião terminava de fazer uma cirurgia, ainda sujo de sangue, fazia em outra pessoa, porque achava que cada pessoa pegava o seu miasma e não havia contaminação bacteriana, microbiana, enfim. Então, toda uma fauna imensa foi descoberta através do microscópio e até elementos que não podemos chamar de fauna, como um vírus, né? Que fica entre o reino mineral e o reino da fauna microbiana, algo bastante importante a ser ainda estudado pelo mundo. Se é assim, você imagina então aquilo que os físicos estão conseguindo já equacionar, que são as dimensões sutis, onde se fala da quarta dimensão, que tem a ver com o tempo, a quinta, a sexta, a sétima e de N dimensões, até advindo da teoria das supercordas, e que essas dimensões, embora você não as possa ver com os seus olhos físicos, nem ouvir com os ouvidos físicos, elas interagem constantemente conosco. Interagem não de forma consciente para nós, mas interferindo sim em seus pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes, no seu ânimo, na sua forma de sentir as coisas, sentir o ambiente, na sua frequência. Agora, você não precisa ficar com um aparelho complicado em volta de você para medir a cada pensamento que você faz, cada sentimento, cada sensação, em que frequência você está entrando. Existe uma coisa eficaz que ajuda, tal qual uma higiene psíquica mental, é você fazer uma meditação todos os dias de 5, 7 minutos, tá bom? Ou semanalmente, uma meditação de meia hora. Mas se você fizer todos os dias eu aconselho, é bem melhor, porque é uma limpeza diária. Assim como você precisa lavar as mãos todos os dias, é interessante que você faça uma meditação. A meditação ela não vai te exigir muitos esforços. Você só precisa tentar neutralizar o máximo de pensamentos. Torne os mínimos possíveis. Torne eles bem quase zerados, porque completamente zerado é impossível. E aí você então já entra numa alta frequência. Existem palavras que nos ajudam a isso, né? Então, por exemplo, aquieta-te e sabe, eu sou uma parcela de Deus. Então, ou você é uma parcela de Deus, você falando consigo mesmo, é o seu eu superior, falando algo para a sua mente, para que ela se cale-se, aquietar e saber que é uma parcela do todo. Pronto. Ali, suas frequências cerebral já muda, você silencia mais a mente, não fica com múltiplos pensamentos por minuto, e aí você entra numa frequência maior. O tempo já passa de forma diferente, e aí é na quarta dimensão que tem a ver com o tempo, mas nós temos seres que habitam essas dimensões.
entre a nossa terceira dimensão que nós vivemos, comprimento, largura, profundidade, e também entre o espaço, planetas girantes no espaço, formando o tempo, aquilo que nós cronometramos. E ali tem habitantes dessa quarta dimensão. Fala-se que alguns elementais, seres da natureza, habitam a quarta, ficam entre a quarta e a terceira dimensão, e alguns até na chamada quinta dimensão, que é muito para além dos nossos pensamentos, sentimentos e sensações. E a quinta dimensão é atribuída a uma dimensão feita de luz, como se fosse fumaças luminosas, seres que não têm corpos biológicos, físicos como o nosso, e são capazes de bailar a sua energia em luz. São habitantes da quinta dimensão. E aí existem outras N dimensões que são estudadas pela física e pelos metafísicos também. Vibe Mundial.